Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 29 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuaremos a meditar hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Que ele durma ou fique acordado, a semente vai crescendo. É um mistério. Jesus nos convida a observar e contemplar a enorme força, invisível, que uma semente encerra em si mesma. O homem deve lançar a semente. Se ele não fizer isso, nada acontece. É a participação humana que Deus sempre pede. Mas depois de ter lançado a semente, o homem não deve fazer mais nada, a não ser esperar. A semente tem dentro a força da vida, que é uma força divina, e é impressionante como ela cresce. Quanto menor é a semente, maior é a árvore. Faça tudo como se tudo dependesse de você e depois espere tudo, sabendo que tudo depende de Deus. São Tomás de Aquino. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus dizia-lhes: O reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra. Que ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e finalmente os grãos que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: Com que ainda poderemos comparar o reino de Deus? Com que parábola poderemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce e se torna maior que todas as outras hortaliças, com ramos grandes a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas quando estava a sós com os discípulos, lhes explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como quando alguém lança a semente na terra. Quer ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Como é grande, irmãos, o mistério da vida, sobretudo da vida espiritual. Um recém-nascido que nasce é muito frágil, mas, ao mesmo tempo, está cheio de uma vitalidade surpreendente. Sem dúvida, até os pais se maravilham com a sua força de viver. Assim, olhando as plantas, quem poderia imaginar que de uma microscópica semente de mostarda nasceria uma árvore, em cujos galhos os pássaros fazem os seus ninhos? Deus colocou a sua força extraordinária em toda a semente dessa terra, seja ela vegetal, animal ou humana. O que o homem deve fazer é esperar com fé. Se uma pessoa raspasse a terra onde a semente foi lançada para ver se esta semente está brotando ou não, mataria a semente. Mas se ele espera com paciência que a natureza faça o seu percurso, aquela semente nasce, sem dúvida, e dá seu fruto.
O mesmo acontece no campo espiritual. A semente da palavra penetra na alma e trabalha silenciosamente, sem que ninguém faça nada. É a força da natureza, é a força de Deus. Podemos aplicar aqui o famoso princípio de São Tomás de Aquino, cuja festa ontem celebramos. Faça tudo como se tudo dependesse de você, e espere tudo, sabendo que tudo depende de Deus. Ou seja, trabalhe muito para preparar bem o terreno, para semear bem, com atenção, não jogando a semente nos buracos das formigas. Trabalhe bem para aguar, se for necessário, mas sobretudo espere e reze. Reze e espere, porque a força de Deus agirá, sem dúvida, no coração daqueles onde a semente foi lançada. O que cabe a nós homens é semear, bem e com atenção. Semear no bom terreno, não no meio dos espinheiros de pedras de chão batido, e depois recolher, meter a foice, para que a messe não se estrague e se perca. O que significa isso no campo espiritual? É simples. Semear significa lançar a semente. Portanto, o primeiro nosso grande compromisso é lançar o anúncio, difundir a boa nova, com cuidado para que não se perca ou caia em cima de uma pedra. Não somente precisa semear, mas semear bem, e saberemos se foi uma boa semeadura pelos frutos que nascerão. E como isso se faz? Os retiros do Yeshua, Ruá e Caná, assim como as casas de acolhida, são os primeiros instrumentos. Mas antes de tudo isso, vêm os famosos convites. Sem convite aberto, sorridente, cheio de entusiasmo, convencedor, ninguém se moverá. Nesses dias em que estamos aqui na Itália, os missionários da Fraternidade nos contaram um fato muito interessante. Eles fizeram uma missão em Nápoles, no sul da Itália, que foi muito dura, inclusive pelo frio. Na rua encontraram duas irmãs de idade avançada, cerca de uns 70 anos, que viviam na rua já há dezenas de anos, andando com duas malas enormes, cheias de lixo e tranqueiras, e eram famosas por isso. Tentaram um relacionamento com elas, as convidaram para uma casa de acolhida, mas foi tudo inútil. Elas rejeitaram, também porque aparentavam ter problemas mentais. Enfim, a missão terminou e aparentemente sem fruto. Mas depois, ao retornarem na sua fraternidade, os missionários viram na internet uma notícia em um dos jornais de Nápoles. Apareceu a notícia que duas irmãs que viviam nas ruas de Nápoles há uma vida, inexplicavelmente pediram ajuda, pediram para serem acolhidas numa casa e nunca mais apareceram nas praças com as suas duas enormes malas. Você percebe, irmão, quanto é forte o anúncio, mesmo que naquele momento pareça não estar fazendo efeito? Assim aconteceu certa vez em São Paulo, quando fizemos uma missão de rua dando um papelzinho, um pequeno papelzinho, com um convite para vir para as nossas casas. Um dos irmãos de rua o recebeu, o amassou e o jogou no chão da rua. Iniciou a chover e a água começou a correr levando esse papelzinho. Na calçada estava sentado, meio desesperado, um mendigo, irmão de rua, com a cabeça entre as mãos, descuidando da chuva que descia. De repente encalhou-se nos seus pés um pedaço de papel. Era o nosso convite. Ele pegou, leu, se encheu de alegria, levantou e veio. Ficou conosco muito tempo e hoje está restaurado, está bem.
você não sabe aonde o convite vai chegar. Queremos nesse diário, irmãos, lançar uma campanha. A campanha Um por Mês. Ou seja, convença uma pessoa por mês a participar de um retiro ou vir para as nossas casas de acolhida. Se cada um de nós convencer um amigo, ou um irmão, ou um conhecido, então, no fim do mês, teremos 30 pessoas dispostas a fazer o retiro, sendo que cada equipe é de 30 pessoas mais ou menos. E se isso se repetir por 4 meses, que é o tempo que temos entre um Yeshua e o outro, entre um Ruá e o outro, entre um Caná e o outro, então teremos 120 participantes sem dificuldade nenhuma. Irmãos, se formos fiéis a este um por mês, somente um por mês, então os nossos retiros se encherão de sementes, de plantinhas, e a messe será abundante. Estes são exemplos, mas cada um de nós peça a Deus para entender como concretamente e eficazmente Ele pode plantar para um dia Deus recolher. Vamos agora parar 2 minutinhos em silêncio, refletindo aonde e como hoje eu poderia semear ao meu redor. Porque esta campanha um por mês ela é eficaz, mas o nosso dia deve estar cheio de semeadura. Portanto, como é que hoje poderia semear? Refletimos um pouco. E agora vamos ler novamente esse trecho bíblico, respondendo com o nosso propósito ao convite de Jesus para anunciar a sua boa nova em todo canto. Paz e alegria a todos. Vamos semear, irmãos, e colher muitos frutos para Jesus. Paz e alegria a todos. Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra. Que ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga
e finalmente os grãos que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: com que ainda poderemos comparar o reino de Deus? Com que parábola poderemos representá-lo? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce e se torna maior que todas as outras hortaliças, com ramos grandes a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas quando estava a sós com os discípulos, lhes explicava tudo. Escolhido para te adorar, para estar contigo e para desfrutar o teu amor. Eu fui escolhido para semear, pregar o teu amor, Senhor. Eu fui escolhido para proclamar a tua palavra, exalando a fragrância do Senhor. Eu fui escolhido para estender a mão, mostrar o teu amor, Senhor. Chamado a cumprir, há muitas almas para ganhar. Que o teu reino venha a mim, que o teu querer possa reinar na terra como nos céus, e que se ouça nos céus a canção do semeador. Eu fui escolhido para te adorar, para estar contigo e para desfrutar o teu amor. Eu fui escolhido para semear, pregar o teu amor, Senhor. Eu fui escolhido para proclamar a tua palavra, exalando a fragrância do Senhor. Eu fui escolhido para estender a mão, mostrar o teu amor, Senhor.